Meus irmãos, sabemos que todo ser humano procura buscar as melhoras para a sua vida. Até aqueles que não têm intimidade com o divino buscam as bênçãos do mesmo. Nesta lição, iremos falar sobre as bênçãos que traz a santidade na vida do salvo. Fique conosco. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD Online. Nesta feita, estamos aqui com a lição de jovens, que tem como título nesse trimestre, Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nesse trimestre, nós estudamos várias lições sobre santificação e hoje, na última lição, a lição de número 13, temos como tema as bênçãos de uma vida santificada. Queremos, neste momento, agradecer ao nosso pastor Roberto José Lucena, ao qual é presidente de toda a convenção em Pernambuco, a convenção do Ministério de Abreu e Lima, como também ao nosso pastor Renato Torres Mu, que é o nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais. Esses homens que têm investido no ensino da palavra. Nós louvamos a Deus pela vida desses homens. Meus queridos irmãos, hoje iremos fazer uma lição diferente. Está conosco aqui, você já tem acompanhado aí nas lições de jovem, o nosso companheiro Alcides, esse homem de Deus que tem aplicado e dado esboços de várias lições de jovens em todos os trimestres. E fico feliz na presença do irmão Alcides. O Pai do Senhor, irmão Alcides. Amém. Amém, meu querido. Eu vou fazer aqui a introdução do tópico 1 e ele vai comentar para nós. Divulgue, compartilhe, porque quando você compartilha esse site, o YouTube entende que ele é relativamente bom para os ouvintes. Então ele vai mandar para mais pessoas. Propague a palavra de Deus. Você que tem amigos crentes e não crentes, mande este ensino da palavra para os seus companheiros. Irmão Alcides, eu vou fazer aqui a leitura do primeiro tópico e o senhor vai comentar para nós, amém? Amém. O texto principal da lição diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Romanos 5, capítulo 5, verso 10. O título da lição é As Bênçãos de uma Vida Santificada. O resumo da lição diz assim para nós: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênção e paz. Glória a Deus. O primeiro tópico da lição vai dizer o seguinte, irmão Alcides: as bênçãos da paz com Deus. O primeiro subtópico diz a graça da paz com Deus, está em Romanos 5, verso 1. O que é que o senhor traz para nós nesta hora? Amém. Também gostaríamos de saudar a todos que estão nos acompanhando a partir deste momento. É um motivo de alegria para nós estarmos aqui, trazendo mais um comentário acerca desta lição maravilhosa para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, sua vida, e fique conosco, para juntos estarmos aqui, comentando esta aula, e você daí, assim como nosso irmão Edmar falou aqui, comentando, curtindo, compartilhando este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Mas assim foi nos facultado a oportunidade de trazer um rápido comentário sobre o tópico 1 desta lição dos jovens, lição maravilhosa, as bênçãos da paz com Deus. E no primeiro subtópico, a graça da paz com Deus. O interessante é que a lição traz como título, que foi falado aqui, as bênçãos de uma vida santificada. E o interessante é que muitas vezes vemos pessoas relacionando bênçãos à questão material, não é verdade? É verdade, é verdade. A questão da teologia da prosperidade, mas nós vamos ver aqui nesta lição que essas bênçãos, ela procede de uma vida santificada. Aleluia. E uma das bênçãos é a paz com Deus. Paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque a partir do momento que o ser humano aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele passa a se reconciliar com Deus. O ser humano, ele acabou se distanciando de Deus a partir do primeiro homem, de Adão, mas na própria carta de Paulo aos Romanos vai mostrar que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio e morreu em morte de cruz para redimir a humanidade pecadora. E essa bênção da paz com Deus é justamente essa aproximação, essa reconciliação do homem com Deus. É bom deixar claro para o seu aluno essa questão. A graça da paz com Deus.
Eu gostaria de ler um trechozinho aqui nesse primeiro subtópico, que diz o seguinte: a paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Então veja, aceitou a Jesus e mantém uma vida de comunhão com Deus, esse ser humano terá paz com Deus. Não é verdade, Glória a Deus, irmão? é mesmo assim, irmão Alcides. A gente sabe que o mundo fala de paz, mas essa paz no mundo é uma paz enganosa, porque paz não é ausência de guerra. Nós vamos falar aqui durante o decorrer da lição que mesmo no meio da tribulação, o salvo tem paz, porque a paz vai trazer tranquilidade no meio da tribulação, no meio das guerras. E é isso que devemos entender, como o nosso companheiro falou e deixou bem claro, a paz e as bênçãos que essa comunhão com Deus traz, não é bênçãos materiais, até porque bênçãos materiais são passageiras, mas são bênçãos eternas, ao qual a nossa alma e o nosso espírito são edificados em Deus, irmão Alcides. Eu separei aqui, como o senhor falou, as bênçãos divinas na santificação e na comunhão com Deus. No próprio capítulo 5, que é o tema, a leitura da lição, ele vai dizer assim: tendo paz com Deus, Romanos 5:1, que diz o seguinte: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Então entende-se que justificado pela fé, a fé em Cristo, é que o homem, o ser humano, ele vai ter paz com Deus. Então o mundo não tem paz com Deus. É verdade. O mundo pensa que tem paz, mas é uma paz enganosa, uma paz fictícia, né, momentânea. Mas o crente, ele tem paz com Deus em todos os momentos da sua vida. No mesmo capítulo 5, irmão Cid, diz assim: acesso a Deus, 5:2. Temos esperança. Olha as bênçãos da santificação e da comunhão com Deus. Temos esperança. 5:2 também de Romanos. Caráter cristão sendo forjado por Deus. Romanos 5:3-4. O amor de Deus em nós. Tem coisa melhor? Tem não. O amor de Deus em nós. E o amor aí que vem falando em Romano no grego é o amor ágape. É um amor que não existe no ser humano. É Deus que coloca no homem. É um amor incondicional. É um amor que ele ama, não pelo que o outro faz, ele ama porque ele tem amor, porque o amor de Deus está nele. Romanos 5:5. A salvação da ira vindoura. Eita, nossa. Tem bênçãos melhor do que essa? A gente comentou e fez a introdução, as bênçãos da santificação. A salvação da ira vindoura. Virá uma ira sobre toda a humanidade devido à desobediência, e o salvo em Cristo Jesus, que foi alcançado pela graça da salvação, ele está livre desta ira. É mais uma bênção que nós trazemos aqui no tópico 1 para você comentar na sua sala. E ainda temos aqui reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus, Romanos 5, verso 11. Nós não tem mais nem o que falar sobre as bênçãos divinas, irmão Alcides. Comente mais um pouco para a gente entrar no tópico 2. Até porque, né, eu gostaria aqui de ler o versículo 5 de Isaías, capítulo 53, que diz o seguinte, a palavra de Deus: mas ele foi ferido. Ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O profeta Isaías já profetizando há mais de 700 anos antes de Cristo vir ao mundo como homem. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Jesus Cristo. Oh, glória! Né? Jesus é fiel. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Encerre o seu trimestre, um trimestre na sua sala bem espiritual, e mostre a seus alunos que vale a pena se santificar. Tópico 2, irmãos. Diz o seguinte: a bênção do acesso constante à graça de Deus. Será que temos bênção tendo acesso à graça de Deus? O que é que o senhor diz, irmão Cides? Amém, com certeza, né? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a toda a humanidade. Aleluia. Então esta graça, né, que é a porta que Deus abriu através do seu Filho Jesus Cristo. Veja que bênção! Todos nós, toda a humanidade, estávamos condenados à perdição eterna, mas mediante a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nós tivemos acesso a Deus. E o interessante, né, falando aqui da graça, o comentarista ele vai colocar também que lá no Antigo Testamento, o exemplo de Noé, né, ele teve acesso a essa graça de Deus porque Noé alcançou, né, misericórdia da parte de Deus quando Deus decidiu destruir toda a humanidade devido à pecaminosidade do ser humano naquela época.
mas Noé foi alcançado pela graça de Deus. Então, esta graça, ela se estende também lá no Antigo Testamento, mas focando mais, né, neste assunto, neste texto que está em Romanos, capítulo 5 e o versículo 2, que diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Veja, temos entrada pela fé a esta graça. E o interessante, né, é bom você mostrar para o seu aluno, temos pelo menos 4 tipos de fé na Bíblia, né? E esta fé, né, é a fé salvadora, é a fé salvadora, aquela fé em que a pessoa ouve a palavra de Deus e aceita a palavra de Deus por fé, e a partir daí ele entra pela porta da graça. Veja que bênção, tem uma porta aberta para ter acesso a Deus. Agora o interessante é mostrar também que um dia esta porta irá se fechar. Né? É verdade. Você vê que no tema do segundo subtópico ele diz a bênção do acesso constante, né, à graça de Deus. Porque até os judeus, meus irmãos, no Antigo Testamento já havia a graça de Deus sobre eles, mas não era constante. Eles não tinham acesso livre a Deus. Havia um véu que separava Deus da humanidade, principalmente dos judeus a quem Deus se relacionava. E esse véu, havia uma separação, a graça era momentânea. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, fazia sacrifício, oferecia sacrifício a Deus para que os pecados do povo fossem perdoados. Mas não era constante. Todo ano tinha que ser feito. Se os judeus que tinham um relacionamento com Deus só tinham acesso uma vez por ano a esse sacrifício e a graça era alcançada sobre ele através do perdão do sacrifício, imagina os gentios que não tinham nem acesso a este povo e a este sacrifício. É por isso que o comentarista vai dizer que os muros da separação foram derrubados. Esse muro foi derrubado a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem mais povos, línguas, tribos e nações especiais. Todos, gregos, judeus, eles têm acesso à graça de Deus através da fé. Isso. A fé salvífica em Jesus Cristo. Isso é que é o mais interessante. Eu coloquei aqui Lucas 23:43. Quando Cristo morre no Calvário, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Isso está em Lucas 23:45. Por que o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus se ofereceu e foi morto na cruz? Era Deus dizendo, eu estou abrindo o acesso. Não foi de baixo a cima, não foi do homem para Deus, mas de Deus para o homem, dizendo, abriu-se o acesso através do meu filho. Vocês agora não tem mais separação comigo. Há agora uma reconciliação. Há agora um relacionamento novamente ligado entre nós dois através do sacrifício de Cristo. Que bênção! Ainda dizem que não tem bênção na santificação. Agora, interessante nisso tudo, e eu queria frisar aqui para você, professor, que as bênçãos divinas só vêm através da santificação. Ô, irmão Edmar, como assim? Nós vamos entender até no Antigo Testamento que Josué, no capítulo 3, ele, quando Deus manda ele tomar as terras ali que Deus tinha prometido, Deus disse assim, santificai o povo, que eu amanhã vos farei ter grandes bênçãos e vitória no meio de vós. Mas para que as bênçãos e as vitórias de Deus estejam na nossa vida, é preciso se santificar. Não é assim, irmão Cid? Quer comentar mais alguma coisa dentro desse tópico? Não, só também mais um versículo, né, que está em Romanos, capítulo 6, versículo 14 e 15, que o comentarista coloca aí nesse segundo subtópico do primeiro tópico. Romanos, capítulo 6, versículo 14 e o 15. Posso ler? Pode ler. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O 15 e o 16? Isso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Continuo? Ou até aí? Até o 15. Até o 15, pronto, Isso, fechou. 6 e 15, né? E o comentarista coloca aqui, nesse segundo subtópico, né? Que é trazendo um resumo desta questão de a bênção, né? Através da graça. A bênção do acesso constante à graça de Deus. E só complementando, né, que o nosso irmão Edmar falou, a questão dos judeus que não tinham esse acesso constante, né? E este versículo vem trazer esta explicação. Sim. Efésios 1:7, né? Reforçando a derrubada do muro e o livre acesso a todos. Efésios 1:7 diz assim,
Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, é isso mesmo, Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Aí vamos para Efésios 2:6. Efésios 2:6 vai dizer assim para nós: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nos redimiu e agora nos dá direito a assentar junto com ele nos lugares celestiais. Essa é a graça que Jesus trouxe, é o livre acesso a todo aquele que nele crê. Amém, meus queridos? Nós agora vamos entrar para o subtópico 3. As bênçãos da esperança da glória de Deus. O que é que podemos falar, irmão Alcides? Amém. Né? Assim como as pessoas que não têm Jesus na vida, que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles têm, né, o seu desejo, a sua esperança focada em coisas passageiras, né? Em coisas materiais supérfluas. Mas nós que aceitamos a Jesus Cristo, temos a nossa esperança em Deus, na glória de Deus. É algo muito mais, né? Que inclusive a Bíblia fala que nós hoje não podemos, né, ver de forma completa, mas que lá no futuro, lá na frente, nós iremos ver perfeitamente a plenitude da glória de Deus. Ou seja, estamos trilhando um caminho para a vida eterna. Essa deve ser, né, a nossa meta, o nosso foco, o foco daquele que aceita Jesus Cristo, vivendo uma vida de santificação. E lá na frente a gente pode até trazer também esse rápido comentário sobre as 3 etapas, né, da santificação, né? E nós estamos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, num processo de santificação até chegar na santificação perfeita. Que bênção, irmãos. Fechamos agora o primeiro tópico com seus 3 subtópicos e iremos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição: as bênçãos da alegria da salvação. E que alegria! Só sabe que alegria é essa quem é salvo. E você precisa levar essa salvação para quem ainda não a tem. Primeiro subtópico: as tribulações conduzem à maturidade. Irmão Alcides. Pois é, né? Quando aceitamos a Jesus, sentimos essa alegria. E essa alegria, ela se reflete justamente quando o crente passa por tribulação, né? Em vez de ele estar cabisbaixo, né? Em vez de ele estar desanimado, mas ele tem a alegria da salvação. Porque o foco é o céu, não é verdade? É verdade, é verdade. Como o irmão Alcides vem falando, a alegria da salvação, ela não se baseia nas circunstâncias da vida. Nós vemos vários crentes, testemunhas de crentes que passando situações com filhos doentes, às vezes esposas doentes, ou até situações financeiras, passando alguma tribulação na sua vida, com o mar bravio sacudindo o seu barquinho, mas ele entende que há um Deus acima do céu ao qual ele serve, que mesmo no meio da tribulação, ele está com ele. Esta é uma das bênçãos da salvação. Você que é salvo, não se perturba no meio das tribulações. Você tem paz. Eu já vi, vou dar aqui esse testemunho rapidinho. Eu fui fazer um serviço no TIP aqui em Recife e quando eu entrei no banheiro, estava um irmãozinho lavando o chão do banheiro, não desmerecendo, mas estava lá cantando, louvando a Deus com alegria tão grande. Tão grande. E você vê que o crente, não importa aonde ele esteja e a circunstância que ele esteja passando, ele tem a alegria da salvação. Enquanto nós vemos gente aí que são milionários dando tiro na cabeça, perdendo sua paz, estragando a sua vida, porque não tem paz, não tem bênção da salvação. Quem é salvo tem bênção. Quem é salvo tem paz. Quem é salvo anda tranquilo porque ele vive na esperança de que um dia tudo isso aqui vai passar e ele vai estar com Cristo no céu. Eu não sei se o senhor tem um versículo aí, irmão Alcides, mas eu separei aqui um versículo para a gente ler, porque o próprio Jesus disse assim em João 16:33, no mundo tereis aflição, mas também ele diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então, jovem, não se perturbe, não se atribulem diante das situações, mas se anime, seja animado, seja alegre, seja firme, mantendo a esperança naquele que é fiel. Irmão Alcides. Amém. Interessante, né, só complementando o que o apóstolo Paulo diz, né, no versículo 3 e o 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Oh, glória! Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança.
Ou seja, o comentarista até coloca aqui, né? Quando você pede experiência a Deus, né? Deus vai te dar tribulação para que você adquira experiência. Veja que interessante, É né? muito interessante, né? Aí você vai ver em Mateus 28:20, Jesus dando uma grande promessa. Para mim, isso é uma das maiores promessas da Bíblia. Quando Jesus diz assim: eis que estarei convosco. Não importa o que o crente passa, é por isso que ele tem paz. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, ele vem buscar a igreja, mas promete estar com a igreja aqui, até a consumação do século. Aí você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39, diz: quem nos separará do amor de Deus? A peste, a fome, a nudez, a escassez das coisas? Não, porque nós sabemos em quem confiamos. Não é a tribulação que vai nos separar do amor de Deus. Então, o crente, ele não vive, irmão, por circunstância, ele vive por fé, crendo e confiando naquele que o chamou para a tão grande salvação. Vamos agora para o subtópico 2, que diz assim, irmão Alcides: o crente, mesmo enfrentando a tribulação, tem a certeza do amor de Deus. Amém, né? Então veja que o amor de Deus, né, move, né, o cristão com relação à sua vida. Não importa por onde ele esteja passando, qual a situação que esteja passando, mas o amor de Deus, né, faz com que o cristão ele centre-se em Deus, né, e não fique, como eu falei anteriormente, cabisbaixo. O crente, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. E faz nos lembrar da questão do jovem rico, né, que quando foi até Jesus Cristo, né, saber o que ele deveria fazer para ser salvo, e Jesus deu as recomendações a ele, né, mas ele achou difícil porque o seu coração estava preso às riquezas materiais deste mundo. E não entendeu o grande amor de Deus, né, que a riqueza maior estaria ele seguir a Jesus e não deixar o seu coração preso às coisas materiais. Em Hebreus capítulo 11, né, o comentarista coloca aqui que na galeria dos heróis da fé, né, ali na galeria dos heróis da fé, nós podemos ver, você, professor, pode ler com seus alunos, qual foi a situação que esses heróis da fé mencionados da Bíblia passaram, né? As tribulações que eles passaram, que eles enfrentaram, mas não desanimaram. Oh, glória! Que bênção! Ó, neste amor derramado em nós, faz com que geremos fruto. No próprio capítulo 5 de Romanos, vai mostrar aí os frutos que Paulo vai denominando. Lógico que tem muito mais frutos, mas Paulo colocou aí, eu separei aqui, ó. Temos paz através desse amor, porque confiamos, e Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor, e temos paz. No capítulo 5 você vai encontrar tudo isso. Temos fé, o fruto da fé, o fruto da paciência, o fruto da esperança e o próprio fruto do amor, e por aí vai. Temos muitos benefícios através do grande amor de Deus derramado sobre nós. É ele que derrama esse amor sobre o crente, que se santifica. É bom a gente sempre frisar, professor, aquele que anda em santificação, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é e estremece, mas não tem os benefícios mais de Deus, porque não se separou mais para Deus, mas faz a sua própria vontade. O separar para Deus é estar obedecendo os detrimentos e os princípios da palavra de Deus. O crente que obedece a palavra de Deus e se separa para Deus, ele é repleto de bênçãos divinas. Vamos agora... Quer comentar mais alguma coisa? Não. Vamos agora para o subtópico 3. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. De Cristo, né? Então, a maior prova de amor, né, que o mundo já viu foi Deus ter enviado o seu unigênito, né, seu filho unigênito, único filho gerado para morrer em morte de cruz pela humanidade. E o comentarista coloca aqui na lição que a gente pode até encontrar casos de pessoas que morram, né, que dê sua vida por alguém justo, mas por injustos nós não vamos ver. Só Jesus Cristo foi quem fez isso, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa, né, irmão? A gente vê alguém dando a vida, se sacrificando por alguém que é justo. Você nunca vai ver alguém na televisão, um assassino, um estuprador, e você dizer assim, vamos ter misericórdia dele, vamos ajudar ele. Normalmente a nossa reação como ser humano é, ele merece estar preso, era para ter pena de morte, era para acabar com esse homem. Mas o amor de Deus é demonstrado, explícito, revelado através de Jesus Cristo. O que é que ele faz? Morre por nós, nós ainda sendo pecador. Olha o que é que vai dizer Romanos 5:6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
Ou seja, o fraco aqui é dominado pelo pecado, né? Estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores, pelos que cometem atrocidades. Este é o grande amor de Deus revelado através de Jesus Cristo. Aí eu botei aqui, ó, o que eu coloquei aqui, ó. João fala que Deus não tem amor, porque ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Por isso que em João 3,16 ele vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou o seu único filho. Ou seja, Deus deu o seu amor, a sua própria essência, para salvar, não gente boas e justas, porque nem eu nem tu, Alcides, tem justiça nenhuma, mas pecadores que são necessitados da misericórdia e da bondade de Deus. Esse é o grande amor de Deus revelado através do seu Cristo, Jesus Cristo, na essência de Cristo. Pois, irmão, depois desse comentário, nós vamos agora para o tópico 3. Meus irmãos, estamos agora no último tópico da lição, o tópico de número 3, que diz assim: a bênção da salvação e da santificação final. Primeiro subtópico vai falar a salvação. O que é que podemos falar de salvação, irmão Alcides? Já falamos um pouco, né, nos tópicos anteriores, mas essa questão da salvação, para a gente complementar aqui, podemos dizer, é que a gente precisa sempre lembrar dessa tão grande bênção Glória. Que é a salvação. O comentarista coloca aqui: algumas pessoas se esquecem, né, da maior bênção que já recebemos. Sejamos gratos a Deus por sua salvação e não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. A salvação, a porta da graça foi aberta. Precisamos ser gratos a Deus por isso, porque a graça nos alcançou, né? Essa é a bênção da salvação. E aí no terceiro tópico vai falar sobre a bênção da salvação e da santificação final. Temos aqui no segundo tópico, subtópico do terceiro tópico, a salvação mantida pela santificação. É isso mesmo. Aí eu separei aqui: nós somos reconciliados em Deus, irmão Alcides, por Cristo Jesus. E o que é salvação? O senhor acabou de explicar o que é salvação. Aí eu separei aqui Romanos 5:9. Olha o que é que vai dizer Romanos 5, verso 9. Diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é salvação, resumindo tudo isso? É Deus nos livrar de um tão grande mal. O que é ser salvo? Paulo está dizendo em Romanos 5:9 que é Deus nos livrar de um grande mal. Ou seja, não somos livres de um grande mal ou da ira futura porque somos bons ou justinhos, não. Mas através de Cristo somos justificados a Deus. Deus, quando olha para o crente, jovem, quando olha para você, quando olha para mim, ele não vê a mim e a você. Ele tem que ver Cristo em nós. Porque quem nos justifica é Cristo, não somos nós. Ele tem que ver Cristo nas nossas vidas. Por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, não vivo mais. Não é assim? Então, seja santificado. Através das nossas ações, das nossas práticas, Cristo impera em nós através do seu Espírito e somos justificados por Ele no céu. O que é salvação? Resumindo, é nos livrar de uma grande ira ou de um grande mal. O senhor quer comentar mais alguma coisa? Não. Não? É um livramento, né? É um livramento. Salvação é livramento. Quando você vê assim, alguém está se afogando, quem vai salvar? Não é isso? Trazendo assim uma coisa bem grotesca. Alguém está se afogando, alguém salve, alguém salve. Então salvar é livrar de um grande mal. E no caso aqui espiritual, no caso aqui da salvação que vai nos levar a igreja para o céu, é livrar da grande ira vindoura. Apocalipse vai dizer que tudo isso aqui vai ser destruído. Haverá um novo céu e uma nova terra. E você que é santificado e você que é salvo não vai estar aqui. Você vai estar com ele no céu. Aleluia. Vamos para o subtópico número 2, que diz assim: a salvação mantida pela santificação. Eu preciso, depois de ser salvo, me manter essa salvação. Alguém prega aí que salvação não se perde. Cuidado com essas conversas, viu? Isso. Cuidado com essas teologias que eu posso fazer tudo porque eu sou predestinado. Tenha muito cuidado com isso. Então eu preciso me santificar para manter a minha salvação. Comenta aí, irmão Alcides. Exatamente, né? É a santificação progressiva. Isso. Né? Quando aceitamos a Jesus, né, passamos a ter a posição de santos, mas na questão posicional, né? Passamos a ser santos porque aceitamos a Jesus, porque entramos pela porta da graça, fomos justificados. Aleluia. Né? A carta que nos condenava foi rasgada por Jesus Cristo, porque nós não somos merecedores, né? E passamos a ter uma nova vida, é a regeneração. E a partir daí, mediante a comunhão com Deus, né, essa vivência, né,
através da palavra de Deus, sendo alimentada pela palavra de Deus, o Espírito Santo começa a produzir em nós frutos de arrependimento. Aí temos o processo de santificação progressiva, né? A gente pode ler Tiago 1:21, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21, para corroborar, né, com o que estamos falando. 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém? Então, só complementando esse processo de santificação, nós estamos trilhando este processo de santificação antes de chegarmos à santificação final, que será com o arrebatamento. É isso mesmo. Cristo nos salva, vem a regeneração e a santificação, que tem que ser algo contínuo. Eu já ouvi alguém dizer que nós devemos ser mais santo hoje do que nós fomos ontem. E ser mais santo amanhã do que nós somos hoje. Então a santificação é um processo. O crente, quando é salvo, irmão Cides, ele não simplesmente foi salvo, agora eu estou santo, estou pronto e está tudo certo. Não. É progressivo. Ele cada dia se santifica mais, vai subindo um degrau, chegando mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais o crente fica santo. Quanto mais se distancia de Deus, mais ele fica carnal. Então o segredo da santificação é se aproximar a Deus através da palavra, através da oração, através da consagração, através da adoração. Quanto mais ele se aproxima, mais ele santifica. E isso é contínuo. A santificação é algo progressivo e contínuo na vida do crente, não pode parar. Não pode. E eu tenho que manter essa santificação, porque a Bíblia diz que ele é santo e convém que nós sejamos santo como ele é. Então o crente ele tem que andar em santidade. Eu botei aqui, separei aqui Romanos 6:23, que vai dizer assim para nós, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu botei aqui ainda, irmão, se o senhor me permite, o crente que anda em santidade tem a certeza para onde vai. O crente que anda em pecado, que anda distante de Deus, ele não tem certeza para onde vai. Ele tem dúvida no coração, na mente, e a alma dele entristece. Mas o crente que anda em santidade tem certeza para onde vai. Olha o que aqui Paulo vai dizer quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, e o verso 7 e o verso 8. Rapidinho aí para você ler na sua classe. Olha se Paulo tinha certeza ou não, porque Paulo andava em santidade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O segredo da santidade é você não perder a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amar a sua vida aqui é amar a vida de Cristo e praticar o que Cristo praticou, santificação. Santificação. Que coisa maravilhosa é a gente aprender essa aula. Divulguem esse subsídio para os seus amigos. Mande este ensino para os seus amigos. Subtópico 3, e encerrando a lição, a última lição do primeiro trimestre de 2023. A salvação futura e glorificação, que será obtida com a santificação final. Nos fale da santificação final. Santificação final, né? Falamos da santificação progressiva e agora da final, que é quando, né, alcançarmos a perfeição, quando formos arrebatados, tivermos os nossos corpos glorificados, né? Assim como Jesus Cristo ressuscitou e teve seu corpo glorificado. A lição trata disso também, e o comentarista coloca aqui no início desse terceiro subtópico do terceiro tópico, Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha da sua salvação. Interessante, né, que o apóstolo Paulo, né, escreveu 13 cartas que nós conhecemos e tinha o desejo enorme de avançar, assim como a palavra de Deus deveria ser pregada começando em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários, começou, né, a trilhar as terras da sua época ali no Império Romano e chegou até Roma. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele menciona isso, que desejava chegar até Roma para compartilhar deste evangelho, né? Ou seja, o apóstolo Paulo tinha esse desejo de que a salvação alcançasse todas as pessoas. Glória a Deus, irmão Cides. Eu separei só um versículo para a gente encerrar esta aula e botei assim: o salvo sabe que está sendo aperfeiçoado até a volta de Cristo. Olha o que aqui Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1 e verso 6.
tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Estamos em construção. Amém. Paulo disse que somos um edifício sendo edificado a cada dia. Cada dia, se você busca a Deus em oração e na leitura da palavra, ele bota uma pedrinha, talvez uma cerâmica. Hoje é porcelanato, que é o mais, né, o mais valioso. Um porcelanatozinho lá na sua casinha, que somos nós. E somos edificados em Cristo Jesus através da santificação e da busca a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, jovem. Que Deus abençoe a sua vida, professor. Que Deus nos conceda graça cada vez mais para continuarmos santos e firmes até que Jesus venha. Irmão Alcides, alguma consideração? Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até este momento. Compartilhe, curta, comente, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E você, professor, não se esqueça de, durante a semana, né, se preparar para a sua aula, orar, jejuar pela sua classe e pelos seus alunos, para que a vida do seu aluno possa ser transformada. Amém? Deus abençoe. Que a graça de Deus seja abundante em vossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.